Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Diz assim: por isso, não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. E não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Amém? Querido e amado Deus, nesse momento, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que nesse momento, Deus, a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente abertos, Deus, para ouvir a voz que vem do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor venha falar, Deus, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Ó Deus, para que nós possamos sair daqui, Deus, de uma forma diferente pela qual nós entramos, que nós possamos sair daqui revestido de toda a armadura do Senhor, que é a Tua palavra. Por isso, Deus, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui, né, Paulo, né, ele teve toda uma trajetória, né, de vida, de evangelho, que levou ele a ter essa fala. Né? Parece ser uma fala assim, meio contraditória, meio esquisita, né? Como se ele se alegrasse, né, se ficasse contente por ter passado por tantas lutas. E é interessante que o primeiro versículo ele fala, né, que por mais que o nosso homem exterior, quer dizer, o nosso físico, se corrompa, né, esteja cansado, abatido, desanimado, o nosso interior pode se renovar. Né? E como que nós podemos renovar o nosso espírito interior se não for através de Deus, se não for através da palavra dele? Então, por isso que se torna cada dia mais importante a gente alimentar da palavra do Senhor, a gente ouvir palavras que vão edificar a nossa vida, que vão dar sustento para que nós possamos resistir aos dias maus. E aí ele continua falando, né, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte, que as dificuldades, os problemas, para quem está nesse mundo aqui, vai acontecer, não tem como, né? Quem vive, né, faz parte da vida, né? Todas as tribulações, as dificuldades, os problemas, mas aqui ele está falando que tudo isso vai passar, e que o nosso olhar tem que estar o quê? Na nossa vida eterna com Jesus, né? Quando ele fala do eterno aqui, é a glória que está sendo preparada para cada um de nós. Então, isso traz para nós, né, essa reflexão de que nós precisamos de entender que todas as dificuldades que passamos aqui, elas são momentâneas, elas são passageiras, e que elas vão produzir em nós frutos, né? Algo de bom que Deus deseja trabalhar em nós. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, nós vamos fazer uma breve reflexão aí, né? Uma pessoa, né, quando vem ao mundo, ela nasce em forma de um bebê. E, com o passar do tempo, ela vai o quê? Se desenvolvendo, né? Cresce, começa a falar, começa a andar, e depois, né, se torna aí uma adolescente, um jovem, para depois chegar na fase adulta. E aí passa um bom tempo na fase adulta, e depois chega a fase da maioridade, né, ou da velhice. E na nossa vida, a gente precisa de entender, né, que cada fase dessa é algo que Deus, né, da mesma forma que nós desenvolvemos fisicamente, Deus também quer que nós desenvolvemos espiritualmente. Então, a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições.
Então, muitas vezes, a gente tem essa imagem, ou às vezes essa percepção de que quem vai para o Evangelho, né, quem aceita Jesus, vai ter uma vida assim, hiper tranquila, né? Livre, leve, solta, né? Não, nós estamos nesse mundo, e para todos, porque o que a Bíblia diz que nós teremos aflições, não é só para os ímpios, são para todos. Todas as pessoas teriam aflições, dificuldades, adversidade. E é interessante que o problema, a adversidade, ele não avisa quando ele chega, não é mesmo? Nós nos deparamos com aquela situação. E quando a gente vê, o problema já veio. Ele é meio que intruso, né, gente? Não bate na porta, não pede licença, né? Diferente do nosso Senhor Jesus. Mas qual será o significado, né? Por que a gente tem que passar por problemas, por adversidades? E nós vamos caminhar um pouquinho aí na palavra do Senhor, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes está aí depois de Salmos, Provérbios, aí vem o livro de Eclesiastes. No capítulo 3, Deus vai nos ensinar a respeito do tempo, né? Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo certo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? E se você continuar lendo, você vai ver várias situações que a palavra de Deus vai falando assim, né? Sempre o oposto. Uma coisa opõe-se à outra. Então aqui, Deus está querendo mostrar para nós que não adianta a gente querer fazer o nosso tempo, porque o tempo quem determina é Deus. A Ele pertence o tempo. Então, né, se a gente for parar para analisar uma árvore, né, a árvore, ela, assim como toda a natureza, ela passa também por suas estações, né, as estações do ano que a gente aprende lá na escola, né? E cada estação, ela tem a sua importância, ela tem a sua contribuição ali para uma árvore. Aí eu fico imaginando, imagina se a árvore desse manga o ano todo dando manga. A gente não ia nem ter aquele prazer, aquela vontade de pensar assim, nó, que delícia. Está chegando na época de chupar manga. Que delícia, quem gosta de manga aí, né? Quem gosta de goiaba, né? O Lucas ali, estava ali fora agora mesmo, né? Eu falei, meu filho, então vai profetizando aí para as goiabas vinho, que ainda não tem goiaba, ainda não está no tempo da goiaba. Mas é interessante que a árvore, chega um período que ela cai todas as suas folhas, não é? Parece esquisito, parece que ela está morrendo. O que é isso? O que está acontecendo com essa árvore? E parece que ela está perdendo as suas forças. Mas, pelo contrário, ela está renovando as suas forças. Porque a próxima estação que vem é a primavera. É aonde, né, as folhas novas brotam. E dali das folhas, né, vêm as flores, vêm os frutos. Então, cada estação tem o seu tempo certo, o seu tempo determinado. Então, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Nós não vamos ter um crescimento assim, constante. Mas esse crescimento na nossa vida, ele precisa acontecer. Só que ele vai acontecer mediante a lutas e a vitórias. E a gente precisa entender isso, que vai ter momento para os dois na nossa vida, mas Deus é que vai determinar o tempo para cada um deles. E não tem como a gente ser frutífero o tempo todo, né? A gente querer ser só aquela pessoa que produz. Vai ter tempo que é tempo, né, de acalmar, de ouvir, de esperar. Então Deus deseja trabalhar tudo isso.